você vai aprender 3 dedilhados que são obrigatórios para você poder usar na igreja. Se você tem o alvo que é tocar na igreja bem, fazer a diferença, você precisa de algo direcionado para isso. Por mais que muitas pessoas falam, teclado é tudo igual, para tocar em qualquer lugar aí vai ser a mesma coisa. Não é. Para tocar na igreja você precisa de uma sensibilidade diferente e eu fui chamado para isso. Para formar líderes de verdade, pessoas que usam o teclado para fazer a diferença na igreja. Se você tem o objetivo de fazer a diferença na igreja, já vai comentando aqui embaixo, eu vou fazer a diferença. Tá? Primeiro passo, você declara. Depois que você colocou aqui que você vai fazer a diferença, você tem que seguir o nosso ritual. Toda live que a gente faz tem um ritual. Qual que é esse ritual? Você chegou aqui, você vai comentando, tá? E você já vai clicando no joinha. Por que clicar no joinha, Thiago? Por que todo mundo pede isso aí? Quando você clica no joinha, você faz com que essa live alcance mais pessoas e mais pessoas podem ser ajudadas. Imagina, você tendo acesso a um conteúdo de qualidade que vai te ajudar a destravar a criatividade aí nos dedilhados, vai te ajudar a fazer a diferença na igreja e você podendo ajudar mais uma pessoa. É só clicar no joinha. Primeiro passo você já deu. Você declarou, eu vou fazer a diferença na igreja. Agora, se fosse depender só de palavras ou só de força de vontade, todo mundo já estava tocando bem na igreja. Por que muitas pessoas não conseguem tocar como gostariam na igreja? Por que muitas pessoas chegam para mim e falam, Thiago, eu não consigo ter essa evolução de 1 ano em 3 meses. Isso aí é só para quem já toca. Eu que estou começando do zero, eu não consigo fazer isso aí. Cara, por que muita gente fala isso? Primeiro, falta de direcionamento. Segundo, falta de disciplina. Se você tem a direção certa e você tem a disciplina, você é extremamente capaz de alcançar resultados de 1 ano de estudos em 3 meses. E quando eu falo, só para você entender, quando eu falo de ter resultados de 1 ano de estudos em 3 meses, eu sempre preciso reforçar isso aqui. Eu falo que dentro de 3 meses você é capaz de dominar a base do teclado, entender sobre a formação dos acordes com nona, com sétima, entender sobre rítmica. Você entender sobre o seu instrumento, você tocar com segurança, tocar sem depender de cifra, só com o poder do ouvido, você criar dedilhados, arranjos. Você conseguir reharmonizar músicas, tudo isso você é capaz de fazer em 3 meses. E uma das coisas que eu te falei que você é capaz de desenvolver em 3 meses, seguindo o método teclado raiz, é o quê? Dedilhados. E hoje, para você já começar a usufruir desse conhecimento que eu vou te passar, você vai colocar a mão na massa e você vai conseguir fazer aí 3 tipos de dedilhados diferentes, tá? Que eu vou te passar. Esses 3 dedilhados são obrigatórios para você usar na sua igreja. Pode ser que em um dedilhado ou outro você tenha dificuldade, e dificuldade é super normal. O que você não pode fazer é deixar a sua dificuldade te parar, beleza? Então vamos com tudo aqui. Uma das coisas mais difíceis para mim na minha caminhada com a música era tocar fazendo dedilhados. Por exemplo, antes eu só tocava assim, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Eu só tocava assim, ó. E eu não conseguia tocar dessa forma. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Esbarrei nas teclas aqui, ó. Outro igual não há. Não conseguia tocar dessa forma. Só que depois eu entendi, cara, eu vou resumir a história aqui. Depois eu entendi que para eu chegar nesse nível, tocar fazendo esse tipo de dedilhado e tudo mais, era muito mais simples do que eu imaginava. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Só que quando eu comecei a ensinar, desenvolver o meu método de ensino, chegou no momento que eu falei assim, cara, eu preciso ajustar o meu método para eu conseguir ensinar dedilhados para as pessoas. Só que
Para eu ensinar dedilhados, eu preciso saber da onde que vem os dedilhados. Como que eu aprendi dedilhados? Eu aprendi copiando, eu não sabia o porquê. Eu fiquei batendo cabeça muito tempo. Só que depois, na hora que eu fui ensinar, eu fui buscar, cara, qual que era o sentido daqueles dedilhados que eu fazia? Porque eu só aprendi a copiar. Tinha alguns tecladistas que me ensinavam, eu copiava e era isso mesmo. Agora, qual que era o sentido? Aí, quando eu fui buscar o sentido, eu vi que era muito mais simples. Primeira coisa que você tem que entender, para você fazer dedilhados, você só precisa de duas coisas. Dominar acordes e dominar sobre rítmica. Quando eu faço esses acordes aqui, ó. Ó. Você tá vendo que eu tô fazendo alguns acordes, só que eu tô aplicando alguma rítmica aqui. Isso aqui que eu tô fazendo, tem uma conexão rítmica? Tem algum sentido? Fala pra mim, sim ou não? Coloquei aqui o Lá, agora eu vou colocar aqui o Ré. Coloquei aqui, do nada. Ah, o Si menor. Tem alguma rítmica aqui nisso aqui que eu tô fazendo? Fala aí pra mim. Mano, tô sentindo calor, viu? Jesus amado. Não tem rítmica. O que é a rítmica? Por mais básico que você toque, você toca aplicando acordes e rítmica. Vamos supor, essa música mesmo que eu tava tocando aqui, ó. Meu Jesus, Salvador. Olha só. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Tem uma rítmica aqui. Essa contagem que eu tô fazendo é a própria rítmica. É a própria rítmica. Agora, o que isso tem a ver, os acordes com a rítmica, para eu fazer dedilhado? Um dos pilares do meu método é o quê? Dominar a base. É formação de acorde, de escala, rítmica. Porque tudo isso é o que vai justamente dar base para fazer coisas avançadas. Onde que eu quero chegar? Presta atenção. Você vai ver como que a base, coisas simples, vão te fazer chegar nos resultados avançados. E se você ainda não toca fazendo dedilhados do jeito que você quer, por exemplo, é porque você não tem a base firme. O que é a base? É você entender tudo aquilo que é preciso para você tocar uma música, saber exatamente, não só executar, mas entender. E aí depois, para você avançar, você simplesmente muda a forma de pensar e de aplicar. Eu vou pegar esse ritmo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é um ritmo. O que é o dedilhado? É simplesmente você tocar as notas de um acorde de forma individual, ou seja, uma de cada vez. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é dedilhado. Dedilhado. Agora, vamos juntar no tempo para a gente fazer bonitinho? Para cada contagem, 1, 2, 3, 4, para cada contagem, eu vou tocar uma nota do acorde. Aqui, por exemplo, eu estou no acorde de Lá. Se liga só. Se liga só. Eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, fiz um dedilhado. Meu Jesus. Mesma coisa no acorde de Mi. Salvador. Outro igual não há. Fiz um dedilhado. Você entendeu como que é simples isso aqui? Eu posso fazer o movimento da região mais aguda para mais grave, da região mais grave para mais aguda, de forma aleatória, não importa. O grande lance é o quê? Eu tocar as notas de um acorde, uma de cada vez, certo? Tem umas pessoas que chamam de arpejo, outras chamam de dedilhados. É a mesma coisa, tá? E depois que eu entendi isso, é só eu encaixar dentro do tempo. Se você entendeu a base de um dedilhado aqui, você está pronto para aprender os 3 tipos de dedilhados que são obrigatórios para um tecladista usar na igreja. Existem 3 tipos de dedilhados, cara, e eu levei alguns anos para poder descobrir, e aquilo que eu levei alguns anos para poder descobrir
você tem o privilégio de ter acesso aqui em alguns minutos. Por isso que eu falo que a única forma para você ter um ano de evolução em 3 meses é estudando de forma online. Não é estudando aí de forma aleatória, pegando qualquer conteúdo na internet. Não. Mas estudando online é a única forma de você ter um ano de evolução em 3 meses, tá? Porque você consegue absorver as coisas mais rápido, você não precisa se deslocar para ir até numa escola de música, um professor presencial e tudo mais. Você não tem só uma aula só na semana, você pode estudar um pouquinho todo dia e o segredo está na constância. Enfim, vem aqui comigo que eu vou te passar e em poucos minutos você já vai entender os 3 tipos de dedilhados. Presta atenção. Esse tipo de dedilhado que eu acabei de fazer nessa música, por exemplo, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Esse tipo de dedilhado, ele não atrapalha a melodia, aquilo que o cantor está cantando, aquilo que está sendo cantado. Não. É um dedilhado que ele complementa o quê? A base. A base são simplesmente os acordes que eu estou fazendo aqui ó, na música, ó. Meu Jesus, Salvador. Só que em vez de eu fazer só os acordes parados, ou então só ficar marcando, o que eu fiz? Eu encaixei um movimento na base. Esse é o primeiro tipo de dedilhado obrigatório que você precisa saber para tocar na igreja. O dedilhado de base, tá? Dedilhado de base. O dedilhado de base é simplesmente você pegar os acordes e aplicar um movimento nele. Só que é claro, se você domina não só as tríades, que são esses acordes mais básicos de 3 notas, você domina também as tétrades, acordes com nona, com sétima, você vai ter mais possibilidade de fazer um dedilhado de base bonito. Deus é Deus. Vamos trabalhar essa música. Vamos lá. Deus é Deus. A música Deus é Deus, a base dela é isso aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera para vocês aqui do YouTube, ó. Minha fé... Deixa eu ver o tom, né? Minha fé... Nossa, deu alto demais, hein? Vamos baixar o tom aqui, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem, Senhor, vem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Show de bola. Lá não fica dos mais confortáveis, não, mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos pegar a base aqui, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vamos aplicar um dedilhado de base. Primeira coisa que você precisa saber é os acordes e depois o tempo. Qual que é o tempo dessa música, ó? Minha fé... 3, 4 e 2, 2. Você precisa ter essa contagem em mente. Entendeu a contagem? O primeiro passo agora, para você fazer o dedilhado de base, é você encaixar uma nota do acorde em cima do tempo. Só que você vai ver aqui que se eu for fazer uma nota para cada tempo, eu vou ficar muito limitado. Eu vou fazer 2 notinhas só aqui, eu já vou ter que mudar o acorde, ó. Minha fé, 1, 2, 3, 4. Eu fiz 2 notas só. Como que eu faço para encaixar mais notas? Eu posso trabalhar com diferentes figuras de tempo. E eu já até falei isso aqui em uma outra live. Figuras de tempo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas só vou te mostrar na prática, tá? Isso aqui que eu estou usando é a semínima, é quando eu toco uma batida, faço uma batida no teclado para cada tempo da música. Agora eu vou fazer a colcheia, que são 2 batidas para cada tempo. Então se eu tenho aqui a contagem 1, 2, eu vou colocar 4 batidas, porque para cada tempo eu coloco 2, então fica 4. E aí fica 1 e 2 e. Então fica 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Olha como que já ficou mais legal. E qual que é o segredo disso aqui? O dedilhado de base, para você fazer de uma forma bem simples, você precisa criar padrões.
padrão de movimento. Isso aí vai te fazer fixar mais esse tipo de dedilhado. Como assim padrão, Thiago? Quando eu fiz isso aqui, ó, peguei o acorde de Lá, por exemplo. Não importa se eu estou fazendo na posição fundamental, se eu estou fazendo invertido, não. Presta só atenção no padrão, beleza? Qual que é o lance aqui, ó? Eu estou fazendo o acorde e aí eu estou pegando a última nota, a primeira do acorde e a nota do meio. Olha só. E aí eu faço última, primeira, nota do meio, primeira. Aqui eu estou usando os dedos 1, 3 e 5. Vamos falar por número, ó. 5, 1, 3, 1. 5, 1, 3, 1. 5, 1, 3, 1. Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Fala pra mim, é um bicho de 7 cabeças aqui? Não é, mano. Não é. Você só precisa dominar a base. Se você domina a base, você já está um passo à frente para você alcançar resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses, tá? Pegou essa parada aqui? Já vai deixando o joinha aí, tá? Presta atenção. Além de você fazer esse tipo de movimento encaixando um padrão, é super interessante que você não aplique a música toda. Por exemplo, eu gosto, quando eu estou trabalhando uma música lenta, a música lenta ela começa mais suave, depois ela vai crescendo, principalmente se tiver banda, depois a banda enche, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar ela suave, depois eu vou aplicando movimento, mais movimentos, e aí eu chego no auge da música, que é o refrão. Como que eu posso tocar essa música, por exemplo? Para criar dinâmica. Eu posso começar sem o dedilhado de base, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Se liga só. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja se Deus fizer. Sacou o que eu fiz? Eu comecei suave, depois eu encaixei o movimento. Quando eu encaixei o movimento aqui do dedilhado de base, a música já foi ganhando forma, já foi ganhando mais vida. Pegou essa parada aqui? Esse é o primeiro tipo de dedilhado, que é o dedilhado de base. O segundo tipo de dedilhado obrigatório para um tecladista usar na igreja, que eu chamo de dedilhado de transição. O que é o dedilhado de transição? Cara, eu gosto de criar método para tudo. Eu fazia isso aqui sem perceber. Quando eu comecei a ensinar, aí eu fui procurar o que tinha por trás mais das coisas e aí eu criei esse tipo de método que aí fica muito mais fácil para você fixar na mente. Primeiro tipo, dedilhado de base. Segundo tipo, é o dedilhado de transição. O que é uma transição? Isso aqui, ó, que eu vou fazer agora na minha tela, ó, isso aqui é uma transição. Quando eu vou de um lugar para outro, quando eu mudo de uma coisa para outra, certo? No caso do dedilhado de transição, é quando eu mudo de um acorde para o outro. Por exemplo, quando eu estou fazendo aqui, ó, minha fé, minha fé não está firmada. Eu não preciso mudar seco. Fica feio? Não, mas eu posso complementar mais. Se eu posso ir além, para que eu vou ficar no raso? Vamos lá. Minha fé não está firmada, ó, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo... Olha o que eu fiz. Em vez de eu fazer aqui, ó, a te adorar pelo que é, só mudar seco, eu fiz a te adorar pelo que é. Viu, ó? É um dedilhado de transição. E esse dedilhado de transição, você tem 3 formas para você fazer esse dedilhado. Primeira forma, você pode fazer um dedilhado no acorde que você tá, para depois você cair no próximo acorde. Você pode fazer um dedilhado em cima das notas do próximo acorde. E a terceira forma, que eu acho que é a melhor,
É você começar fazendo nas notas do acorde que você tá e terminar no próximo acorde. Presta atenção aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um acorde de Ré com sétima maior. E aí o que eu fiz? Eu toquei as notas aqui, ó, Fá sustenido, faz parte do Ré, que é o acorde que eu tô. Dó sustenido, também um acorde que eu tô. Ré, que é o acorde que eu tô, só que aí depois eu já fui pro Mi, que é o do próximo acorde. Aí depois eu termino aqui, ó, com a terça do Mi, ó. Então eu comecei nas notas do próprio Ré e terminei aqui na terça do Mi. Inclusive vai uma dica extra para você aqui, ó. Quando você for fazer um dedilhado de transição, sempre que você quiser terminar bem, termina na terça do próximo acorde. Na terça do próximo acorde. Sempre vai ficar legal. Vamos supor que fosse do Mi pro Ré. Fiz a terça do Ré, tá vendo? Sempre encaixa legal. Beleza? Sempre encaixa legal. Entendido isso, o que você já sabe que você precisa dominar? Você precisa saber as notas de cada acorde que você está fazendo. Tem gente que fica decorando posição. Decora lá, o Dó aqui, ó, dedinho aqui no Dó, aí pula uma tecla branca, outra tecla branca, aí eu toco mais uma nota, pula uma tecla branca, chego na outra, mais uma nota. Isso aqui eu faço Dó. Você acha que decorando acorde assim você vai ter resultado de um ano em 3 meses? Não vai. Você precisa entender o que você está fazendo, tá? Você precisa entender o que você está fazendo. E aí quando você entende, você consegue trabalhar esses tipos de dedilhado de transição. A ideia é a mesma. Você faz dentro do acorde que você tá, termina no acorde que você vai chegar, certo? E aí você escolhe como que você vai fazer dentro do tempo. A única obrigação é você estar dentro do tempo, tá? Por exemplo, vamos lá. Minha fé não está firmada. Olha isso aqui, ó. Esse dedilhado aqui é um dedilhado de transição. Eu fiz aqui, ó, básico. Minha fé não está firmada. Só que agora, em vez de eu começar no acorde que eu tô e terminar no próximo, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu fiz só no acorde que eu tô. Tô no acorde de Lá e vou pro Mi. O que eu fiz, ó? Minha fé não está firmada. Sacou? Por que isso aqui caracteriza um dedilhado de transição? O dedilhado de transição é o dedilhado que você faz quando você está terminando um acorde, você vai para o outro. Aqui, ó, eu segurei, ó. Minha fé não está firmada. Tá vendo, ó? Tava no finalzinho e fui pro próximo. Então eu transitei aí bem rapidinho. Pegou essa parada? Vamos fazer mais aqui, ó. Minha fé não está firmada. O que eu fiz agora, ó? Eu peguei as notas do Mi e o próximo acorde é o quê? Fá sustenido menor, certo? E aí eu juntei as notas do Mi com o Fá sustenido menor. Eu peguei as notas aqui do acorde de Mi e do acorde de Fá sustenido menor. E aí eu terminei na terça do Fá sustenido menor. Sacou? Eu aprendi a te adorar pelo... Ó, fiz o dedilhado, saindo do Lá e indo pro Ré. Te adorar pelo que é. Aí já vou entrar no outro dedilhado. Vai ficar fácil quando você coloca em prática. Existe uma fase, cara, muita gente fala, Thiago, é difícil. É lógico que é difícil. Quando você começa a fazer uma coisa que você não sabe, é difícil. Quando você entende o que tem por trás, sai do difícil para o simples. O que é o simples? Quando eu fiz aqui, ó, você vai falar assim, difícil. Agora, se eu te falar que tudo isso aqui foi só fazendo as notas do próprio acorde de Lá, aqui eu juntei com a sétima também, e eu trabalhei dentro do ritmo. Ou seja, você já sabe, cara, tem um ritmo e o Thiago fez usando as notas do próprio Lá.
eu só fiz usando inversões. Então o quê? Saiu do difícil para o simples, você entendeu? O simples não quer dizer que você consegue fazer. Para você sair do simples e ir para o fácil, você precisa começar a praticar. E aí você pratica, 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 pratica e vai chegar uma hora que vai ficar fácil. Para mim isso aqui era a coisa mais difícil para mim. Só que aí depois que eu fui fazendo, ficou simples, ficou fácil. Perdão, saiu do simples e foi para o fácil. Todo mundo precisa entender que isso é um processo. E quanto antes você começar esse processo, mais rápido você evolui. 3 meses passam de qualquer jeito. Você quer estar como daqui dos próximos 3 meses? Você quer estar arregaçando? Ou simplesmente aceitar, ah, é difícil, ah, eu não consigo. E aí você não vai estar em lugar nenhum. Decide como que você quer viver os 3 meses. Sacou? Eu te falei sobre dedilhado de base, dedilhado de transição, e existe um terceiro tipo de dedilhado, que é o quê? É o dedilhado de arranjo. O que é esse dedilhado de arranjo? Vamos lá. O dedilhado de base é quando você faz um dedilhado em cima da própria base de acordes aqui, ó. Você faz o dedilhado em cima do próprio acorde que você tá. O dedilhado de transição, você faz ele no finalzinho para mudar de um acorde para o outro. E aí, o que você faz? Você aplica um movimento, seja no acorde que você tá, seja nas notas do próximo acorde ou juntando os dois. Beleza? O terceiro tipo de dedilhado é o dedilhado de arranjo. O que caracteriza esse tipo de dedilhado? Esse dedilhado, ele é uma frase. O que é uma frase? Você vai entender. Geralmente as frases, elas são muito bem encaixadas no espaço vazio da música. Presta atenção aqui, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Isso aqui é um arranjo. Tá vendo? Foi uma frase, foi uma sequência maior de nota. Como que eu fiz isso aqui, ó? Vamos pegar. Eu tava no Fá sustenido menor. E depois o próximo acorde é o Lá. Quando eu vou fazer o Lá, não necessariamente eu preciso usar só as notas da tríade, que são Lá, Dó sustenido e Mi. Eu posso usar o Lá com nona, posso acrescentar uma sétima, uma quarta. E aqui, se você for reparar bem, para mim fazer um acorde de Lá, eu tenho Lá, Dó sustenido e Mi. O Lá com sétima maior eu encaixo aqui o Lá bemol. E a nona eu encaixo o Si. Se eu fizer esse acorde aqui, ó. Minha fé não está firmada. Encaixa na música perfeitamente. Isso aqui que eu fiz foi em cima das notas do próprio Lá com sétima e nona. Quais notas que eu tenho aqui? Presta bastante atenção. Lá, Si, Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. O que eu fiz aqui, ó? Lá, Sol sustenido, Mi. Ou seja, tônica, sétima, quinta. Aí depois eu fiz terça, nona, tônica, sétima e quinta. E eu vou fazendo isso. Tônica, sétima, quinta, terça, nona, tônica. Fiz aqui a tônica. Aí vai. De novo. Sétima, quinta, terça, nona, tônica. E eu vou fazendo isso. Até não dá mais. Foi isso que eu fiz. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Mais uma frase. Sacou? E a frase, o que você precisa entender aqui é que a frase é onde você pode explorar muito a sua criatividade. Porque no espaço vazio, você tem mais tempo para encaixar notas. No espaço vazio, se você tem mais tempo, você pode encaixar mais notas. Se você pode encaixar mais notas, você pode trabalhar um dedilhado. Só aplicando as notas da tríade, do acorde, você pode encaixar uma nona, você pode encaixar uma sétima. E uma dica de ouro que eu vou te dar aqui para você praticar esse tipo de dedilhado é você fazer o quê? Você pegar as notas
E aí você ou fazer da região mais aguda para mais grave ou da região mais grave para mais aguda. Igual eu fiz aqui, ó. E aí você vai criando padrões. Isso aqui que eu fiz, ó, eu aplico em muita música. Eu vou criando padrões. Vamos fazer isso aqui em uma outra parte da música? Vamos lá. Se Deus fizer... Vamos fazer o dedilhado de base para relembrar. Se Deus fizer... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se a porta abrir... Ele é Deus. Mas se fechar... Continua sendo Deus. Dedilhado de arranjo. O que eu fiz aqui? Eu estava no Mi, eu peguei a terça do Mi, a quarta e a quinta. E aí eu fui fazendo terça, quarta, quinta, tônica. Terça, quarta, quinta, tônica. Terça, quarta, quinta, tônica. Tá vendo? Você entendeu a base, você já começa a entender como que você faz para destravar sua criatividade. O que eu falei? O que é a base? O que é o dedilhado? É você tocar as notas do acorde, uma de cada vez. Foi isso que eu fiz. Só que aqui, em vez de eu fazer só a tríade básica, eu já estou encaixando na quarta. E aí eu consigo trabalhar muito a minha criatividade. Sacou? E aqui, por exemplo, em vez de fazer descendo, eu fiz subindo. Sacou o que eu fiz aqui? E vale reforçar que isso aqui eu fiz no espaço vazio. Se eu fizer no meio da música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, vai embolar, porque notas são melodias. E aquilo que é cantado também é uma melodia. Se eu faço melodia de uma forma repetitiva, toda hora, e que não condiz com a melodia cantada, vai ficar ruim, vai dar conflito. Beleza? Então vamos recapitular aqui. Vou tocar e aí repara, vou tocar bem devagarzinho, repara em qual tipo de dedilhado que eu estou usando. Tá? Isso aqui é um exercício para você que está me assistindo fixar o que eu falei. Vamos lá, vou tocar. Você vai olhar, opa, o Thiago fez um dedilhado de base, agora fez um arranjo, agora fez um dedilhado de transição. Presta atenção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Que dedilhado que eu fiz aqui agora? Escreve aí para mim nos comentários. Qual dedilhado que eu fiz aqui agora? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Que dedilhado que eu fiz aqui? Qual dedilhado que eu fiz? É isso aí, pessoal. Dedilhado de transição. Eu tô aqui, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que... Eu fiz um dedilhado rapidinho na hora que eu fui sair de um acorde e encaixar para o outro. Isso aqui é um dedilhado de transição. Vamos para mais um teste? Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Isso aqui que eu fiz. De novo, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Esse dedilhado aqui que eu fiz é o quê? Fala aí pra mim. Show de bola, o arranjo é o mais simples de você identificar, certo? Vamos para mais um teste. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Transição. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Que dedilhado que eu fiz aqui agora, gente boa? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim, vocês que estão aí. Qual dedilhado que eu fiz agora aqui, ó? Eu aprendi a te adorar pelo que é. O que eu fiz aqui? Fala aí pra mim. Dedilhado de base. É isso aí, povo. É isso aí. Agora, para você sair dessa live, cara,
e eu ficar assim, feliz, satisfeito, eu vou te passar um desafio. De nada adianta você ter ficado esse tempo aqui comigo sem você saber como que você vai aplicar alguma coisa, sem você ter algum tipo de experiência. Então é o seguinte, eu te expliquei aqui sobre 3 tipos de dedilhados. Isso aqui é obrigatório para você tocar na igreja com excelência. Não quer dizer que você, para começar a tocar na igreja, você precisa disso. Mas para você se expressar, transmitir o sentimento de cada música, você precisa saber disso. Tocar na igreja não é só apertar a teclinha lá e fazer uns acordes bobos. É sobre você transmitir o sentimento certo de cada música. Se expressar de verdade. E é por isso que você precisa evoluir. Só que você precisa fazer uma coisa de cada vez. O dedilhado de base é o dedilhado mais fácil. O dedilhado de transição já entra no nível intermediário, tá? E que ele vai precisar que você pense um pouquinho mais. E o dedilhado de arranjo é o mais avançado. Então, qual que eu sugiro que você comece a praticar hoje? Dedilhado de base. Qual que é o meu desafio para você? Pega qualquer música que você sabe tocar no teclado e aí você vai fazer esse dedilhado aqui, ó, de base. Sugiro que você crie um padrão. Padrão que eu gosto de utilizar. Ou eu começo aqui na tecla do meio, vamos chamar de 3, 1 e 5, beleza? Ou você faz esse formato aqui, ó. 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3. Ou você faz dessa forma, ou então você começa aqui da nota mais aguda do acorde. 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1. Tá? Escolhe um aí. Quer uma sugestão minha? Começa com esse primeiro que eu te falei, que é diferente do que eu fiz. 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3. Se você quiser aplicar nessa música também, show de bola. Ficaria assim, ó. Minha fé. Tô no acorde de lá, ó. Minha fé não está firmada. Aí o que eu fiz, ó? 3, 1, 5, 1, 3. No 3 eu já tô fazendo o próximo acorde, tá? 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 3, 1, 5, 1, 3. A te adorar pelo que é. O que eu fiz agora? Fiz um dedilhado de arranjo. E aí, continuei tocando a música. E olha como que isso aqui fica muito mais bonito do que você tocar isso aqui, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Dedilhado, ó. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E chegue, mas se agora eu já apliquei os dedilhados com reharmonização. Aqui já entra em outra coisa. Vamos lá. Você entendeu isso aqui que eu te passei? Você curtiu? Quem aqui vai aplicar o dedilhado de base hoje? Coloca aqui pra mim. Eu vou. Se você tá aqui no YouTube e não é inscrito nesse canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Todo santo dia tem vídeo novo aqui no canal. Pessoal, é isso aí. Vamos com tudo. Sem parar, que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, ó, coloca a mão na massa, fechou? Vamos com tudo, sem parar.